personalizada. Amei. Ó, vitoriosa de geração em geração, a Devec Vila Valqueire. Fazer o quê, né? É assim que Deus faz quando quer te honrar. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como boa assembleiana, né? É motivo de muita alegria estar com vocês aqui nesta manhã. Obrigada, pastora Sabrina, por esse rico convite, né? E o privilégio de, nesta manhã, estar dando start nessa conferência das mulheres vitoriosas de Vila Valqueire. Cadê as vitoriosas? Já chegaram ou está chegando? Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Muito bom dividir o altar com Martinha. Gente, eu dei aula de canto para Martinha. Nos meus sonhos. Eu acho que ela aprendeu direitinho, né? Canta direitinho, gente. Que coisa linda. Sou fã. Ó, 1000 anos. Coisa linda. Aquela coisa, quem tem, tem, né? Quem não tem, glorifica. E sem inveja. Glorifique sem inveja. Aleluia. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dado um tema. Eu quero ser fiel à palavra do Senhor, que o Senhor me confiou para dividir com vocês nesta manhã. Amém ou misericórdia? Lembro da sua fé sem fingimento. Fé sem o quê? A mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide. Qual o nome da avó? E em sua mãe Eunice. Qual o nome da mãe? E estou certo de que habita também em você. Podeis tomar assento. É até 3 horas da tarde, né, pastora? Aleluia. O que me chama a atenção nessa passagem é que verdadeiramente o que ensina não são só as palavras, mas são as atitudes. A gente tem visto uma geração com tantas facilidades tecnológicas que tem se familiarizado, tem se conectado com o mundo. Irmãos, um telefone na nossa mão, a gente está conectado em qualquer lugar do mundo. Tem noção disso? E muitas vezes, todas essas facilidades, ao invés de estar ajudando a proximidade a Deus, está roubando o tempo que deveria ser de Deus. E o que me chama a atenção, o que eu tenho transmitido para dentro da minha casa. O que eu e você temos transmitido para os nossos filhos. Como eu falei, é mais fácil falar do que exatamente executar o que se é falado, o que é lido na palavra de Deus. Mas nesta manhã, nós estaremos falando sobre uma geração em oração. E aqui a gente já começa a aprender nessa passagem de 2 Timóteo, que antes dele ter sido um discípulo de Paulo, ele foi um discípulo da sua avó e da sua mãe. E o que me chama a atenção, que quando a Bíblia diz que essa fé não fingida, isso é muito forte. Se não é fingida, é porque tem fingimento em algumas, não é verdade? E pedindo a Deus uma palavra para esta manhã, e o Senhor ministrou essa palavra, esse versículo tão forte no meu coração. E ali o Espírito Santo de Deus me confrontou. Andréia, tem sido 100% a tua fé verdadeira a mim? Oh, Senhor, tu sabes. Ah, Senhor, tu me conheces. A gente tem frases de efeito, como se parece que a gente fosse iludir a Deus. Só que nessa manhã, já no iniciar, no start desta conferência, é quando o Senhor já nos chama para um confronto. Porque só é transformado quem é confrontado.
Porque quem é confrontado se permite ser transformado. E o que é uma conversão? É uma conversão no sentido de mudar de rota, mudar de reta, mudar de destino. Quem vos fala é uma pessoa que não teve o privilégio de ter nascido e crescido na presença do Senhor, não. De uma família totalmente conturbada. Mas uma coisa eu vi, tanto na minha mãe como na minha avó: caráter. Porque caráter independe de religião. Caráter ou a pessoa tem ou não tem. E eu pude ver e crescer vendo fidelidade, caráter. A minha mãe e a minha tia, minha mãe se chamava Jandira e a minha tia se chamava Jacira. Ambas foram Miss. A minha mãe foi Miss São João de Meriti e a minha tia Rio de Janeiro. Pense, mulheres lindíssimas. A minha mãe poderia ter tido um outro relacionamento, mas ela abdicou em querer criar a gente. E eu lembro que eu falava: mãe, tu é tão bonita, arruma alguém, mãe. Meu pai não está nem aí para você. E ela decidiu. Embora muitas vezes eu fale: mãe, tu é muito boba. Aí o meu pai já está com outra. Já tem outra na fila. Mãe, mas foi um princípio. Não estou dizendo que é errado alguém tentar outra história. Pelo contrário, eu tentei que minha mãe tivesse. Ela não quis. Mas por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a gente tem visto nos dias atuais e dentro da casa do Senhor tanto adultério, tantas traições. Está faltando o quê? Uma fé verdadeira. Uma fé não fingida. E o que me chama a atenção, elas fizeram com que Timóteo tivesse o exemplo dentro da sua casa. Eu costumo sempre dizer, pastora Sabrina, quer saber quem eu sou? Pergunta para o meu marido e para os meus filhos. Porque dentro de casa a gente não tem capa. Dentro de casa a gente é o que é. E será que o meu marido e meus filhos têm visto em mim? Quando eu subo no altar, que eu pego no microfone, será que eles estão vendo realmente a minha mãe é tudo aquilo que ela exemplifica dentro da nossa casa? São coisas que nós precisamos entender, porque não adianta ter frases de efeito se não tiver uma fé verdadeira, deixando a fé fingida. Eu posso pular sapate a gosto, sou do manto. Gostaria de estar trazendo uma palavra de... Não, mas eu preciso falar o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Até porque a verdadeira transformação, muitas vezes, não é através do barulho. É através ali daquele silêncio de você com você mesmo, sendo confrontado pelo Espírito Santo, para que o Senhor te mude. Porque, irmãos, os dias são maus. Jesus está voltando. E você pensa que se ele voltar, eu vou subir com uma fé fingida? Não. Tem que ser uma fé genuína, uma fé verdadeira, em que eu posso abrir a boca e profetizar e ter autoridade. Se o demônio manifestar, é na autoridade do nome de Jesus que a gente vai repreender, vai expulsar. Eu já tive algumas situações que eu vi. Um certo pastor foi para repreender o demônio, eu estou vendo, falei, gente, e o demônio falou assim na cara: eu vi, ninguém me contou. Você não tem moral para repreender? Eu fiquei com a vergonha alheia. Tipo, ele me olhou porque ele viu que eu ouvi o que o diabo falou. E ali com sabedoria, eu não deixei ele ficar constrangido, porque tinha algumas outras ovelhas. Mas depois, no particular, com a esposa dele, eu falei: pastor, para tu ter sido envergonhado assim, é porque tu tá com uma brecha tremenda. Reveja os conceitos. Porque amigo que é amigo consegue advertir em amor, mas com firmeza, o erro. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço,
faço. Aquele que eu não quero fazer, sim, eu faço. E a Bíblia diz que um ou outro ajudou e o seu companheiro diga: esforça-te. E quando a gente entende que a fé não fingida faz toda uma diferença. Faz a diferença no falar, no proceder e no agir. Como eu falei, eu não tive essa oportunidade de nascer no lar evangélico. Há 33 anos, exatamente esse ano, em outubro, eu faço 33 anos servindo ao Senhor. Mas antes eu servi irmãos, eu quase fui freira. Eu ia botar o terror no convento. Estudei no Colégio Santa Maria, lá em São João de Meriti. E depois, eu fui feiticeira. De sexta para sábado, uma hora dessa, eu estava saindo do Roncó. Já tinha feito os despachos, já tinha feito tanta coisa. Era uma fé fingida. Uma fé que estava me levando à destruição. Mas quando eu entendi que o Senhor abominava a idolatria, eu falei: meu Deus, eu fui a vida inteira idólatra, diante das imagens e esculturas. E agora? Mas a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E que mesmo que a terceira e quarta geração tenha sido de muita iniquidade, a bondade e a misericórdia do Senhor vão seguir até 1000 gerações. A Bíblia diz: maldição sem causa não tem efeito. E que ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor já tem abençoado. Cadê as vitoriosas de Vila Valqueire nesta manhã? Precisamos entender que mesmo no lar de muitas adversidades, de repente você está aqui e é uma das... faz parte do meu testemunho, não teve o privilégio de nascer na presença do seu irmão. Irmãos, isso é um privilégio. Uma certa vez, numa confraternização, depois no momento de comunhão, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: poxa, mas eu não tenho testemunho assim para contar. Eu falei: como assim não tem? Ah, porque eu nasci e cresci na presença do Senhor. Eu falei: você não tem testemunho? Que milagre melhor do que ter nascido na presença do Senhor? As pessoas se iludem, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. E que agindo o Senhor, nada nem ninguém vai impedir. Mas para isso a palavra do Senhor precisa se manifestar em nós e através de nós. Glória a Deus que quando eu me casei, eu já casei na presença do Senhor. Pude criar, né? Embora Felipe tenha 26 e a Bela 22, as crianças. As minhas crianças de 26 e 22 anos moram todos fora. E você vê o que você plantou em exemplo, frutifica em qualquer lugar do mundo. Será que você pode liberar o teu filho, a tua filha, para onde o Senhor assim tem determinado? Porque tem filhos, que muitos que eu atendo em gabinete, que estão torcendo para ir estudar fora, mas não é para estudar, é para se ver livre do pai e da mãe, que são pastores ou que têm liderança dentro da igreja. Irmãos, que a nossa vida seja exemplo em tudo, porque bom é poder você ouvir: mãe, eu posso fazer tal coisa, o que a senhora acha? Pai, o que o senhor acha? Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. E a Bíblia diz que quando a fé não fingida se manifesta, é porque tem fé que nesse momento, se nós não estivermos buscando o discernimento do Espírito, a gente cai e cai feio. Porque nós pais, obviamente, a gente quer conquistar
para dar condições boas. A gente não quer deixar os nossos filhos passarem o que a gente passou, certas dificuldades. Só que quando a gente entende que o maior legado que eu posso estar deixando para os meus filhos é uma vida espiritual, isso faz toda uma diferença. Porque no mundo a gente percebe, a gente vê, né, tantos amigos, tantas famílias queridas que nós temos como amizade, como de intimidade mesmo, estão preocupadas somente em deixar herança, terrenos, casas, uma conta bancária, e a vida está degradando e não consegue perceber. Só que nesta manhã o Espírito Santo de Deus nos trouxe para dizer: eu preciso que você cresça em graça, em conhecimento. Eu preciso que você cresça na estatura de varão perfeito, para que você não tenha do que se envergonhar. Uma geração em oração. Você pode, através da sua vida, do seu posicionamento, você pode fazer toda uma diferença. Graças a Deus, que das mãos do diabo, Deus me arrancou. Mas da mão de Deus, quem te arranca? Só que a Bíblia também diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E se Deus deu essa direção à pastora Sabrina, de vocês estarem buscando em oração, santificando a geração de vocês. Ah, pastora, você não sabe da minha história. São mulheres almáticas, mulheres que têm a facilidade de transferir responsabilidade do que assumi-las. Ah, porque minha avó foi assim, porque meu pai foi assim, porque eu tive esse tratamento assim. E o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, para que serve na tua vida? Para você viver na vida do vitimismo, de coitadinha? Ei, é amanhã que o Senhor te arranca do local de vítima, de vitimismo. E Deus quer te levantar com mão forte para fazer toda uma diferença. Porque existem heranças que não cabem num testamento. Como a herança espiritual, o que eu e você temos deixado para a nossa geração. E não só a nossa geração enquanto família biológica, não. Com as pessoas que estão ao nosso redor, buscando a Deus a tempo e fora de tempo. Porque se você está sentado a uma mesa e aquela mesa você não consegue fazer com que ela seja transformada, é muito perigoso. Eu preciso fazer a diferença aonde quer que eu chegue. Não com arrogância, com soberba, não, porque isso é prenúncio de derrota. Mas chegar na humildade e através do meu exemplo de vida, deixar com que as pessoas fiquem impactadas, porque para você impactar alguém, você não precisa dizer: ah, eu sou a fulana de tal, a apóstola, a bispa, primaz, emanais e que não sei o que mais. Não. Quem é você? Sou serva do Deus Altíssimo. E as demais coisas, quem convive conosco não está atribuindo. Eu não preciso me intitular ser nada. Nós precisamos ter a alegria de dizer: eu sirvo a um Deus que é santo, que é puro, que é limpo, que é verdadeiro, que tem boca e fala, tem ouvidos e escuta, tem mãos e me toca. Essa é a minha alegria, para que o mundo entenda e tenha o desejo de conhecer o mesmo Jesus que a gente serve. Eu lembro que uma família lá em São Mateus, lá em São João de Meriti, aquela família, toda vez que aquela mulher me via, Noêmia, irmã Noêmia, já dorme no Senhor. Deus tem uma obra na tua vida. Ai, que mulher chata, gente. Para algumas, eu respondia, porque eu brinco dizendo que se Jesus me libertou, Ele liberta qualquer um. Pense, meio metro de altura,
O espírito que habitava em mim era de violência. Irmão, não tinha Mike Tyson certo. Mas com essa família eu tinha um respeito que nem eu entendia. Com os outros, eu tinha um repertório próprio, podre. A minha boca era uma latrina. Por isso que para mim, pastor, é muito difícil alguns ditos homens de Deus, mulheres de Deus, falando certas palavras. Porque era o que eu praticava. Era o que eu falava. Às vezes eu escuto certas coisas, eu fico assim, meu Deus do céu. Não é religiosidade não, foi transformação genuína. Porque a religiosidade, a fé fingida, faz com que a doutrina do não tem nada a ver, chegue e se instaure. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, quer ser muito santa. Irmãos, deixa de titularem da forma que quiserem. O importante é eu ouvir da boca do Senhor, vinde bendito do meu Pai. A minha boca era uma latrina. E a Bíblia diz que porventura, pode de uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água? Isso é muito sério. E uma das primeiras coisas que o Senhor me libertou foi exatamente das palavras torpes. Às vezes, quando eu escuto certas coisas, eu fico, ainda mais mulher. Sei que tem alguns varões aqui, mas vamos conversar aqui, face to face com a gente. Não é vulgar você ouvir da boca de algumas mulheres certas palavras? É tão chulo, é tão pejorativo. Se você ainda escuta de quem está lá fora, se o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, não somos nós que vamos estar julgando. Mas dentro da casa do Senhor, isso é muito sério. Isso é muito sério porque quando o Senhor diz na sua palavra que o maior ataque de Satanás não é contra você não, é contra a sua geração. Porque você uma vez sendo atacada, e se você esmurecer, ele atingiu o alvo dele. Porque uma mãe enfraquecida, uma avó enfraquecida, não tem autoridade do Espírito Santo de Deus de agir. E é isso que ele quer. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você precisa entender que nessa manhã o Senhor nos coloca como um tanque de guerra. Rabácia, estou falando porque eu estou vendo. Não tem aqueles caveirões que entram nas comunidades? Humanamente olhando, fora eles estão todos destruídos, né? Mas se você entrar dentro desse caveirão, desse carro blindado, a essência está intacta. O que o Espírito Santo de Deus, por que Deus me deu essa visão? Agora. É porque Ele sabe que muitas pessoas estão aqui nesta manhã, a sua lataria está alvejada. Mas Deus manda eu te dizer que Ele tem se agradado, porque a tua essência tem permanecido. Ravácia, Candaramanchouvas. Irmãos, o diabo ele sempre atacou gerações. Lembra de Faraó? Atacou lá os meninos hebreus. Sempre, sempre. Herodes atacando as crianças lá em Belém. As estratégias do diabo são sempre as mesmas. O que ele muda são os personagens. Se nós estivermos buscando a face do Senhor, não tem tiro certo do inferno que vai atingir a tua lataria. Pode até, como diz a Bíblia, por um caminho o diabo vir, mas está escrito que por 7 tem que bater em retirada.
Porque quando o diabo ele tenta te atacar, é porque ele sabe que está impedindo o seu futuro, o futuro da sua geração, em avançar e vencer. Só que para que a gente entenda isso, nós precisamos subir para a torre de vigia. Pastor Andréia, como é que eu vigio? Lendo a palavra. Irmãos, a palavra tem resposta para... Sabe o que é para tudo? Irmãos, é para tudo. De uma forma tremenda. Claro, como já foi falado aqui, Deus usa mula. Deus usa da forma que Ele quiser. Porque a Bíblia diz que nada fica no oculto e no escondido do que não venha a ser revelado. Mas para que eu tenha as revelações do alto, eu preciso ter intimidade com Deus que criou os céus e a terra. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que faz com que nos levante nesta manhã como mulheres e homens posicionados para mudar a nossa geração. Para fazer com que a nossa casa mude de atmosfera. Irmãos, eu lembro, depois de Deus, a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. E dentro da nossa casa, era muita briga. Se ela falasse A, eu já tinha lido todo o alfabeto, eu já estava no Z. E eu questionava, meu Deus, mas por que tanta briga assim com a minha mãe? Irmãos, era porque Satanás já sabia que se atacasse a minha mãe, iria estar me atingindo. E quantas vezes a minha mãe, com sabedoria, ia me acompanhando no ônibus. Quando eu comprava as coisas para fazer os despachos, eu falava assim, mãe, se a galinha começar a fazer graça, eu vou lá para frente, tu fica para trás. Para ninguém perceber que eu estou indo fazer nada. Era entrar no ônibus, começar a vascar com a coroca. E querendo ou não, todo mundo chama atenção. Mas minha mãe, com sabedoria, para não deixar eu ir sozinha, mesmo não querendo, não gostando, ela me acompanhava. Entende como a sabedoria de um pai, de uma mãe, de uma tia, de repente você está aqui e foi abandonada pelo teu pai, pela tua mãe. De repente você nem conhece quem são eles, mas tem um pai que está presente aqui nesta noite, que está transformando as nossas vidas de dentro para fora. Não tem avivamento genuíno se não houver transformação de vida. Eu posso pular, sapatear, dar cambalhota, falar mistério. Te conheço? Senhor, mas em teu nome eu profetizei. Irmãos, dons são irrevogáveis. Agora, o que eu e você fazemos com o dom que Deus nos deu, aí já é problema nosso, não é problema de Deus. Precisamos entender que nós servimos um Deus que é bondoso, misericordioso, mas Ele é fogo consumidor. Deus é justo. E para que eu tenha a bondade e a misericórdia todos os dias, bondade, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, eu preciso ter intimidade com o dono da misericórdia e da bondade. Porque se eu não tiver o dono da bondade e da misericórdia, eu tenho uma fé totalmente fingida. E eu penso, cá com os meus botões, que precisamos buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Pastor, a minha vida é muito corrida. Irmãos, desculpa, a gente tem para o que quiser. Quem quer vida com Deus, dá a Ele a prioridade. De repente, a sua prioridade não é estar
exatamente numa consagração de manhã. Mas de repente a sua prioridade, em algum momento da sua tarde, da sua noite, você está na sua intimidade com Deus. Então é manhã que o Senhor nos chama para um despertamento. Manhã de despertamento para que a gente entenda que os dias são maus sim. Que o diabo está tentando te destruir sim. Nós não estamos lá na Flórida, em Orlando, na Disney não, gente. O mundo real é tanto quanto o mundo espiritual. Melhor dizendo, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E se a gente não estiver buscando, pastora, o Senhor a tempo e fora de tempo vai tomar a rasteira do capeta sim. Não tem essa que é só vitória não. Os dias são maus e nós precisamos estar vestidos e revestidos da armadura de Deus. Precisamos, Senhor, eu preciso estar com a sua armadura. Coisa linda. Criança, adolescente, jovens, irmãos. Coisa tremenda. Qual que é o teu nome? Que o Senhor mantenha a sua pureza no pegar no microfone. Entenda que a voz que o Senhor te deu está indo em preparo. Não se preocupa se às vezes erra a nota, rácia. Criticar, você já é criticada. Riem de você, já riem. Umas você sabe, outras não. Mas o Senhor manda te dizer, mantenha o coração puro. Quantos anos você tem? Nós sabemos que os adolescentes, hoje em dia, comparando com a nossa época, botam a gente, no chinelo. 14 anos já sabe tudo. Por que Deus manda você guardar a sua pureza? Porque Deus não te tem mais como inocente. Então, que essa essência, que quando você louvava aqui, estava aqui, imagina o desespero. Aí a pastora está falando, sai daí, vem para cá. Fingindo que não estava entendendo. Pastora, mais para cá. Não tenha falsa humildade, mas tenha essa sinceridade. Porque isso aqui é só um detalhe. Rablassuria cantaraplasher. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando nós estamos alicerçados na presença do Senhor, podem rir da gente, podem querer criticar, podem achar até que... Por que ela está ali, se eu tenho condições? Por que não eu? Irmão, síndrome de Lúcifer. Mas que na minha e na sua geração essa síndrome caia por terra. Porque importa que o Senhor cresça, importa que o Senhor apareça. Altar não é palco, altar é altar. E o altar não deve nada a ninguém. Eu não sei porque eu abri esse parênteses aqui agora, que não estava no script. E o que me chama a atenção, que quando o Senhor nos chama a atenção, é porque Ele já está vendo que o diabo já está querendo preparar um laço do passarinheiro. Irmãos, isso aqui, o meu irmão carnal André, ele fala, mana, esse tal do ser humano raça. E se a gente não estiver buscando a presença do Senhor, a gente dá brecha sim.
Que aqui não tem anja, nem anjo. Não tem super-homem, não tem super-mulheres, não. Aqui tem homens e mulheres sedentos da presença de Deus, pedindo realmente a misericórdia do Senhor, para que a gente não venha escandalizar o nome do Senhor. A minha oração diária, sabe qual é, meus irmãos? Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Satanás faz com as vidas, porque fez com a minha. Não deixa eu vacilar não, Senhor. Se o Senhor vê que eu vou vacilar, que o Senhor me prepare e me leve. Mas não deixa eu escandalizar o teu nome. Não deixa eu usar o dom e o talento que o Senhor me deu para benefício próprio, para autopromoção. Não, Senhor. Porque isso, da ravácia, cantará plaxérica, é síndrome de Lúcifer, Deus. Não deixa não. Não deixa não. Sabe por quê? Eu lembro que quando eu larguei tudo lá, Satanás dizia que eu nunca iria casar. Eu nunca iria ser feliz. Eu falava, Deus, o dia que o Senhor mandar o meu varão, para eu constituir uma família, filhos, eu quero ver os filhos dos meus filhos. Senhor, tem que ser um rapaz bem inteligente. Eu falava diante do espelho, né? Ah, Senhor, porque homem burro do meu lado não dá não. Aí eu tô fora. Homem, não. Só que a Bíblia diz que Deus dá muito além do que a gente pede, imagina. Para dar na cara do capeta e envergonhar Satanás, Deus me deu um homem inteligentíssimo. Porque meu marido não, tá, gente? Mas ele é demais. E eu falava, Deus, quando vier o varão, ou que a mãe seja uma segunda mãe para mim, ou que a mãe seja morta. Porque, irmãos, oração não fingida. Eu falava, Deus, eu não tenho condições de passar o que a minha mãe passou com sogra. Irmãos, não é porque minha sogra já partiu para o Senhor, não. Mas pense numa nora que nunca teve problema com a sogra. É muito do milagre. Para confundir o inimigo, porque imagina a velha natureza se manifestando com uma sogra. Irmãos, Deus sabe do teu limite. E Deus me deu meu marido, físico espacial. Foi um dos brasileiros representando o Brasil na NASA. E o mais lindo é que ele não tem cara de maluco. Não tem cara de assim, não. Cara de normalidade. Pense no equilíbrio. Meu Deus. Eu digo que, por misericórdia, devido aos dons, eu apareço. Mas o crente real é ele. Disciplinado. Exemplo em tudo. E quando ele percebe que a velha natureza quer voltar, ele fala, amor, menos. Aí eu já entendi, para quem sabe ler um pinga é letra. E eu trago um abraço dele hoje nessa manhã. E quando eu estava vindo para cá, ele estava indo fazer os exames para terça-feira. Está dando continuidade à quimioterapia. Um homem com uma fé não fingida. Na bonança, na fartura, na escassez, na saúde, na doença. É a nossa geração dando continuidade. E sabe por que eu me emociono? Porque eu falava para Deus, Deus, eu não tenho condições de ter um casamento de mentiras. Para casar, eu tenho que ter um casamento de verdade. Não dá. Na época eu tinha algumas amigas, com a fulana, Senhor, só fachada, como é que elas conseguem ensinar? Eu não consigo. E Deus fez.
Se Deus tem feito na minha vida, Ele é poderoso para fazer na sua vida também. Manhã, em que verdadeiramente nós vamos estar buscando a presença do Senhor, buscar a Deus a tempo e fora de tempo. Do ano passado para cá foram muitas adversidades, 5 cirurgias, e nenhum momento, cada oração que eu via meu marido fazer, eu falei, meu Deus, eu tenho que me converter muito. Porque na hora da adversidade que a gente mostra quem realmente a gente é. E eu costumo dizer que a minha válvula de escape é o chorar. E chorei, minha filha, daqui a pouco estou perfeita, plena. O choro pode durar uma noite. Aí tu faz assim, ó. Aí como agora eu tenho tá? Cheiroso. Agora, viver em choro, só se for choro de alegria. Se coloque de pé. Que essa geração precisa ver. Essa geração já está vendo muita tecnologia, muita inteligência artificial, muitos influenciadores, muitas celebridades, mas não está vendo o poder de Deus, não está vendo a presença do Deus vivo. E aonde eu e você queremos chegar? Obviamente com a nossa casa, com a nossa família. Buscar a face do Senhor, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor faz o infinitamente mais. Quando Satanás tenta, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória vou contar um breve testemunho. Eu larguei aquilo tudo lá. Já tem 33 anos que eu vou fazer esse ano. Um dos ataques muito pesados que nós sofremos foi quando meu filho foi para o Cefenai. Alguém já ouviu falar do Cefenai? Até o pastor Silas recebeu o reconhecimento esses dias atrás. Os meus filhos estudaram lá. Agora eles já estão porque lá é um seminário, não é faculdade. E agora eles estão na universidade. E logo quando ele foi para lá, foi um ataque tão grande. Resumo da ópera: quem quebra pescoço ou morre ou fica tetraplégico. E foi isso que aconteceu com meu filho. Eu tinha acabado de ministrar. Foi uma bênção. A irmã que estava me levando para o local que eu estava hospedada, ainda bem que ela era ligada em oração. Eu recebi a ligação, a senhora está onde? Eu falei, acabei agora de ministrar, estou indo embora. Então é porque aconteceu um imprevisto com o Felipe, e o médico falou que só fala com o responsável. Só fala com o responsável, tu já pensa o quê? E eu ouvindo aquilo, desliguei, passei para ela o endereço e fomos. No meio do caminho eu ouvia: eu mato ele e você volta envergonhada para o Brasil com um caixão. Quando eu ouvi aquilo, sabe o que é uma mãe misturada a Lloyd com a Eunice ali? Falei, Satanás, eu te conheço porque eu te servi. E das tuas mãos o meu Deus me tirou e a minha casa foi construída na rocha que é Cristo Jesus. Tu não toca no meu casamento e não toca na vida do meu filho. Vai batendo agora em retirada. Irmãos, eu já saí do carro na marcha. Eu não quis nem saber que eu estava nos Estados Unidos. Quando eu passo e vejo meu filho com o pescoço pendurado, uns equipamentos que eu nunca vi na vida. E o Espírito Santo falou assim: eu permito a luta, mas a provisão já está toda feita.
Ei, vale a pena ser dizimista fiel. Vale a pena ser ofertante na casa do Senhor. A gente escuta que passar mal nos Estados Unidos, para dar um espirro, já deixa o rim ali do lado ali. Foram 2 anos. 2 anos ininterruptos, que por bondade e misericórdia eu estava lá de 2 em 2 meses. Não me pergunta como. Como a minha pastora Fernanda Brum diz, só um pouquinho mais baixo, senão eu perco o raciocínio. Eu amei essa... Gente, o meu instrumento favorito é a bateria, tá? A minha baqueta era pink, tá? Respeita a minha história. Eu amo, de todos os instrumentos que eu mais amo, é a bateria. E eu fiquei falando assim, Senhor, como assim? E agora? Como é que vai ser? 2 anos, como a minha pastora Fernanda Brum diz, tem coisas de missionários e coisas de milionários. Tem coisas que nem os milionários vivem, porque só mesmo os missionários da casa do Senhor que tem a chave que abre e fecha, e que fecha e ninguém abre. Irmãos, para a glória de Deus, meu filho está lá lindo, maravilhoso, agora já faz mestrado. Para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Mães que oram, como já foi falado, com os pés para trás, vive milagres. Antes de eu terminar minha participação, eu preciso fazer 2 convites e depois uma outra oração. Em tese, numa consagração em pleno sábado, numa conferência, todo mundo crente. Mas como eu não te conheço, te conheço? Não te conheço. Eu não sei como é que está a tua vida. E eu quero te dar essa oportunidade. Se você está aqui, por algum motivo, está afastado da presença do Senhor, quero que você venha aqui à frente.